Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista, que hoje vai falar sobre o cenário político atual, a disputa, a guerra entre os poderes legislativo e executivo na esfera federal. Também abordar a polêmica envolvendo comemorações do golpe militar de 1964. Sobre esses assuntos, vamos conversar com o professor de Filosofia Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banuarte Júnior. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço, Diego. O professor que é colaborador constante da Folha de Londrina sobre esses assuntos envolvendo aí o cenário político. Professor, falando um pouquinho dessa guerra entre poderes, foi até manchete da Folha de Londrina na edição deste final de semana, porque realmente é uma crise acentuada, principalmente com embates, declarações fortes entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nessas últimas semanas. Houve aí uma tentativa de trégua no final dessa última semana, mas de qualquer forma o estrago já foi feito, não? Então, eu acho importante levar em consideração que o Jair Bolsonaro chega à presidência com um discurso antissistêmico, né? E, na verdade, esse discurso antissistêmico, e que tem sentido, é contra aquele tipo de relação um tanto quanto promíscua entre o Executivo e o Legislativo que nós vimos em determinadas ocasiões anteriores. Então, isso, de fato, revela a necessidade de uma mudança. Agora, essa mudança não significa, de certa maneira, um bloqueio com a conversa necessária que deve ocorrer entre o Executivo e o Parlamento, né? Entre o Executivo e o Congresso. Então, acho que nós estamos vivendo aí uma tensão que reflete um pouco isso. Nós queremos, de certa forma, uma postura mais republicana no trato entre o presidente, entre o Executivo e o Congresso Nacional. Isso acho que todos nós na sociedade também queremos, mas nós também não podemos ter o quê? Essa ideia de que uma postura antissistêmica esteja o quê? Atrelada a não conversar com o próprio Congresso Nacional. O que se vê, de certa maneira, sobretudo nesse início do governo Bolsonaro, é uma falta de organização da parte do Executivo e também uma falta de comunicação maior com o próprio Congresso Nacional. Isso pode afetar aí a aprovação de projetos, matérias importantes, a mais premente aí, que o mercado defende, é a reforma da Previdência. Isso pode colocar em risco temas importantes, sensíveis, projetos sensíveis para o país, professor? Com toda certeza. E aí eu até avalio da seguinte forma: nós temos que levar em consideração que todo início de governo, todo novo governo, ele sempre tem um problema muito grande. Por quê? Porque ele chega ao poder com a catalisação de perspectivas diversas na sociedade. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com o Lula e acontece agora também com esse governo. Veja, nós temos dentro do governo do Jair Bolsonaro, nós temos praticamente 3 segmentos da sociedade. Uma parcela liberal, né, capitaneada pelo Paulo Guedes. Nós temos também uma parcela que envolve os militares e o próprio juiz Moro, numa perspectiva de um Estado forte e altamente punitivo, né? E nós temos uma parcela de conservadores que vem por um viés mais religioso. Então você tem de saída um problema em relação ao qual modelo de Estado que vai gerir esse governo. Então essa dificuldade que joga para o presidente a necessidade de uma articulação para tentar correlacionar os contrários sem que eles gerem contradição, isso acaba dificultando, né, esse início de governo com várias crises internas no próprio Executivo e que acaba, de certa forma, refletindo diretamente nessa relação com o Congresso Nacional. Então, o governo precisa o quê? Ele precisa acertar-se dentro da sua própria casa, né, para poder, de fato, ter uma coesão maior para poder dialogar com o Congresso Nacional. Agora, muito dessa postura, o senhor mencionou a questão do Bolsonaro ter defendido que no governo dele não haveria aquela política do toma lá da cá, né? O senhor acha que isso reflete um pouco de compromisso de campanha? O eleitorado do Bolsonaro o escolheu justamente por ele representar essa ruptura nessa relação até, de certa forma, muitas vezes promíscua que se tem com o Congresso? Me parece que o discurso de campanha ele trouxe isso à tona, né? Parcela da sociedade que votou no Jair Bolsonaro tinha essa perspectiva. Espera isso dele. Exatamente. Agora tem um detalhe. Nós não podemos, com um discurso antissistêmico, bloquear
aquele modelo que vai fazer a gestão da própria política brasileira, que é o presidencialismo de coalizão. Então, quer dizer, esse é o nosso modelo. Nós temos que fazer a política dentro dessa perspectiva. Então, de fato, o governo tem que negociar com o Congresso Nacional. Agora, essa negociação não significa um toma lá da cá. Nós precisamos sim de negociações, até porque a política é a conversação, é levar o diálogo à exaustão para que nós possamos o quê? Votar as medidas importantes para o país, né? Então, a política implica necessariamente essa conversa, esse diálogo, que é fundamental e necessário. Agora, nós não podemos bloquear essa política, essa forma de comunicação e diálogo, né? Porque isso faz parte do nosso modelo de presidencialismo de coalizão. E ele, de certa forma, é saudável e pode sim ser regido dentro de um parâmetro republicano com toda tranquilidade. E essa relação ela é curiosa porque a gente teve, nos últimos mandatos, presidentes que tiveram esse poder de articulação, como Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula. Uma presidente que não estabeleceu esse diálogo, que foi a presidente Dilma, e um presidente, depois que assumiu, que ficou completamente refém do Congresso quando os escândalos de corrupção começaram a surgir, no caso do Michel Temer. Tem que se fazer um meio termo nessa relação, né, professor? Exatamente. O ideal, né? O ideal é que você tenha um equilíbrio, né? Por quê? Porque os poderes, eles têm uma tensão interna. E essa tensão ela tem que ser equilibrada. A tensão é importante, porque você não pode ter um poder submetido ao outro. Então, a tensão é fundamental para o exercício da democracia, né? Agora, de fato, você tem toda a razão. Vamos colocar, por exemplo, o caso do Collor. O Collor chega à presidência com um partido muito pequeno que não tinha o quê? Que não tinha o estofo para ter um diálogo com o Congresso Nacional. E me parece que é um pouco o caso que nós estamos vivenciando agora. Quer dizer, o PSL não era um partido estruturado, né, com uma perspectiva ideológica, com uma perspectiva de programa para o país. De repente ele aglutina, ele forma uma força na sociedade, disputa as eleições, elege um presidente e uma bancada. Agora, não tem ainda uma clareza nem da parte do presidente, nem da parte do próprio PSL, da condução, quer dizer, dos projetos que nós temos daqui para frente. Até porque nós fizemos um discurso de campanha muito voltado à crítica, né, em relação ao que nós não queríamos. Agora nós precisamos apontar o que nós queremos, né? E isso me parece que falta nesse momento, sobretudo nesse diálogo do presidente com o Congresso Nacional. Professor, nessa última semana, uma grande polêmica foi a determinação do presidente Jair Bolsonaro para que os comandos militares em todo o país comemorassem o golpe militar de 31 de março de 1964. Isso gerou uma reação, inclusive até no Poder Judiciário, e entidades contrárias a essa determinação. Depois o presidente disse que não queria uma comemoração, mas sim uma rememoração. Como é que o senhor vê todo esse debate que voltou à tona com essa posição? Olha, o presidente é a liderança maior que nós temos no país. Eu acho que resgatar estes pontos que estão no passado é reacender algo que pode tocar numa ferida na história política do país desnecessária. Até porque nós temos que olhar para frente, né? Nós temos vários problemas na sociedade que demandam um olhar para o futuro e não um resgate do passado, né? Agora, de qualquer forma, rememorar esse ato tem implicações no sentido de trazer uma reflexão. Eu acho que o importante é trazer uma reflexão para que nós não venhamos a novamente passar por isso no país. Até porque, de certa maneira, houve sim um golpe, né? Nós estávamos naquele contexto de 46 até 64, quando ocorreu o golpe, nós estávamos amparados por uma Constituição democrática, né? E houve sim uma ruptura institucional e houve, na sequência, a instauração de uma ditadura. Quer dizer, não são elementos para serem comemorados, né? Se a gente voltar a esse contexto, nós temos que refletir para que isso não aconteça mais no país. Mesmo que você tenha argumentos, olha, mas veja bem, nós nos livramos de uma perspectiva indesejável para o país. Ora, nós não podemos evitar algo rompendo a nossa estrutura institucional. Porque, de certa forma, o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma vinculação direta à norma, à Constituição, né? Nós estamos abaixo da Constituição, nós não podemos ter um poder que fere a Constituição para alcançar um outro objetivo que esteja fora do parâmetro normativo do desenho institucional do país. E isso, de certa maneira, configura, sim, um golpe. É uma violação também à Constituição, uma determinação
de um chefe de Estado para se comemorar um regime de exceção? Olha, se nós voltarmos à lei de crime de responsabilidade, que é da década de 50 e que coaduna com o que nós temos hoje na Constituição, isso traz implicações à postura do presidente. Por quê? Porque um dos crimes de responsabilidade que afeta a ação do presidente é não depor contra a Constituição. E se nós olharmos para a Constituição de 88, é bem claro que o país é regido pelo Estado Democrático de Direito. Quer dizer, quando nós voltamos a um contexto histórico para relembrar no sentido de comemorar, né, um rompimento institucional e também um período de ditadura no país, nós estamos, de certa forma, atentando contra a nossa Constituição. Isso, de certa maneira, é algo grave, né? Porque a liderança de um país, ela não pode permitir nós não podemos permitir que um líder do nosso país, o presidente, tenha ações nessa perspectiva. É como eu disse, nós precisamos olhar o futuro do país. Eu acho que nós não ganhamos muito quando nós voltamos ao passado. Agora, é muito também dessa postura do presidente do governo atual, também se tem reflexo numa posição, numa defesa de parte da sociedade de que os militares, seria necessária uma nova formação de um governo, né, com a presença de militares, porque para romper com essa questão da corrupção que nos últimos governos maculou, né, as gestões. Então esse discurso do militarismo mais presente, das forças militares mais atuantes, também é defendido por parte da sociedade atualmente, né, professor? Essa é uma questão que me remete aí a uma compreensão da nossa história política, Diego, porque se a gente olhar desde a proclamação da República até hoje, nós tivemos muito mais períodos da política brasileira sobre um viés autoritário do que sobre um viés democrático, né? E talvez a democracia mais estável tenha sido esse período de 88 para cá, né? E aí é uma questão interessante, porque a democracia, ela vai gerir conflitos sociais, mas a própria democracia, ela também tem seus problemas inerentes. Então, muitas vezes, a saída para a crise, sejam elas econômicas ou políticas, na visão de muitos, acaba sendo um viés mais autoritário, né? Eu acho que nós precisamos rever um pouco a nossa história no sentido de tentar perceber o quanto que tem de raiz autoritária na nossa formação cultural, na nossa formação política, né? Talvez nós precisamos, de fato, aprender o exercício da democracia, né? E esses 30 anos que nós tivemos aí no país, a democracia atravessou vários períodos de crises econômicas e crises políticas. Mas a própria democracia, ela tem que buscar o quê? No quadro institucional do Estado Democrático de Direito, as condições de solução das suas crises, né? E não, do meu ponto de vista, recorrendo a mecanismos autoritários. Bom, tá certo. Só para a gente finalizar, professor, aproveitando a corrida eleitoral, falta um ano ainda para a disputa da eleição municipal, mas a gente já percebe movimentos aí, né, de quem tem interesse em disputar a prefeitura. O senhor vê candidatos em potencial? Temos o Felipe Barros, que é uma liderança importante lá no Congresso, na Câmara Federal, o próprio ex-vereador Boca Aberta também, além do atual prefeito Marcelo Bellinati. O senhor já vê esse cenário se desenhando? Olha, eu concordo com a tua leitura, você tem aí já nomes que começam a aparecer no cenário e cada qual depende de algumas correlações de forças. Por exemplo, o Felipe Barros, ele pode sim ser um candidato, mas eu acho que depende muito do sucesso do próprio presidente Bolsonaro, do qual ele está vinculado. Isso acaba sendo determinante, né, para uma candidatura à Prefeitura de Londrina. O próprio Marcelo Bellinati depende de uma avaliação da sua gestão, né, está no meio da gestão aí, então depende dessa avaliação da população, e um candidato que correria aí mais no sentido popular, né, que também tem um laço de penetração até pela votação que ele teve como deputado federal, que é o Boca Aberta. Então depende a correlação de forças agora, né, até porque o cenário político ele é muito mutável, né, nós estamos aí há mais de um ano das eleições, mas já é possível a formulação de um cenário, ainda que mínimo, para as próximas eleições. Tá certo. Eu conversei com o professor de Filosofia Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banwart Júnior. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço, fico à disposição. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!